capítulo de número 16, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo, vamos ler a partir do versículo de número 29. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio de estar conhecendo este lugar, esta igreja. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o pastor Wendel, né? Primeira vez que eu venho aqui. Deus abençoe o pastor Wendel. A gente tem um ministério aqui mais para frente aqui, ó, a de Fidelidade Taboão, pastor Josafá. Na Mexeiras também. Eu fazia um trabalho de tarde da benção lá na sexta-feira. E é bênção de Deus. Traga a paz do meu pastor Jonas Santos. E pastora Magali Rocha, que tem nos dado carta branca para poder estar ministrando em alguns lugares, quando Deus nos leva e nossos amigos fazem o convite, né? Deus abençoe a todos, os pastores e a pastora aqui da igreja, todos os irmãos, todos os obreiros, no nome de Jesus. Atos capítulo de número 16, versículo de número 29. Todos encontraram? Eu vou estar lendo, que diz assim o texto: Então ele pediu uma luz e entrou, e veio tremendo, prostou-se diante de Paulo e Silas, e conduzidos para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Eu vou repetir. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, é um texto bem conhecido. Lucas, quando ele escreve o livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai destacar e detalhar muitas das viagens missionárias que Paulo fez. E Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária. A Bíblia diz que Paulo, quando ele vai iniciar a segunda viagem missionária dele, já no começo daquela viagem missionária, Deus ele vai dar uma visão para o apóstolo Paulo. Deus ele vai se manifestar através de um sonho que Paulo vai ter. E nesse sonho que Paulo tem, a Bíblia diz que Paulo vai ver um homem, Paulo vai ver um varão, ao qual vai olhar para ele e dizer: passe a Macedônia e nos ajude. A Bíblia diz que Paulo, entendendo que era Deus, falando que ele teria que ir para a Macedônia, pregar naquele continente, pregar naquele lugar, Paulo imediatamente ele vai, obedece à voz de Deus e ele vai pregar naquele lugar. Porque a Bíblia diz que ele tinha outros planos para a sua segunda viagem missionária, mas como nós somos cristãos, somos crentes, servimos a Jesus, nós sabemos que nós não andamos como a gente quer, a gente não vai para onde a gente quer, mas a gente anda conforme Deus ele nos guia, conforme o Espírito ele nos guia. E a Bíblia diz que Paulo, entendendo que Cristo falava com ele e dava-lhe uma ordem para ele atravessar a Macedônia, ele agora vai para a Macedônia para poder pregar a palavra de Deus. E juntamente com Paulo está Silas. E a primeira cidade da Macedônia que a Bíblia nos relata que ele vai chegar é a cidade de Filipos. A Bíblia diz que quando Paulo chega nessa cidade, em um dia de sábado pela manhã, ele vai até um lugar onde havia mulheres fazendo orações e adorando a Deus. E quando Paulo chega naquele ambiente, Paulo ele vai tomar a frente e vai começar a pregar, a falar de Jesus, porque aquelas pessoas não conheciam a Cristo, aquelas pessoas não conheciam o Evangelho. Elas faziam orações, adoravam a Deus, mas de acordo com a lei mosaica, não sabia ainda acerca de Cristo, não sabia ainda da nova aliança. E quando Paulo se levanta para poder pregar, diz a Bíblia que uma mulher por nome de Lídia, ela vai se render a Cristo, ela vai aceitar a Jesus. E é interessante que quando essa mulher, ela aceita a Jesus, a Bíblia diz que dentro da casa daquela mulher, ela vai abrir as portas da sua casa para que o Evangelho pudesse ser pregado. E ali vai se dar o início à primeira igreja na Macedônia, na cidade de Filipos. E é interessante que dentro da casa daquela mulher, que através
depois que aquela mulher abre as portas da sua casa para que Paulo pudesse fazer cultos, para que Paulo pudesse pregar o evangelho, a Bíblia vai dizer, a história vai nos relatar que Deus ele vai dar um grande crescimento para aquela igreja. E eu olhando esse texto, eu entendo algo muito interessante, que Deus ele não precisa de muita coisa para dar crescimento para a igreja. Deus não precisa de muita coisa para expandir o ministério. Só basta ter um ambiente para a gente adorar. Só basta ter oração. Só basta ter jejum, como o pastor falou, e o evangelho para ser pregado. E através desta coisa que Deus ele dá o crescimento, e a igreja vai crescendo e expandindo para todos os cantos da terra. A Bíblia diz que Paulo ele vai pregar na casa desta mulher. Vai começar os cultos, fazer culto na casa daquela mulher. E está tudo dando certo, está tudo dando bem nessa segunda viagem missionária de Paulo. Até um dia que Paulo e Silas estão andando pelaquela cidade, ministrando, talvez pregando, orando, intercedendo pelas pessoas daquela cidade. E uma mulher com espírito maligno, com um demônio dentro do seu corpo, ela vai começar a atormentar a Paulo e a Silas. Quando eles passavam por essa mulher, Lucas ele vai descrever que essa mulher se levantava e gritava com alta voz, dizendo: ali vão servos do Deus Altíssimo, ali vão servos de Deus passando por este lugar. A Bíblia diz que vai chegar um dia em que Paulo e Silas eles vão se irritar porque aquela mulher estava atormentando eles, e Paulo vai se virar para aquela mulher imediatamente, e ele vai orar, e no nome de Jesus a Bíblia diz que ele vai expulsar aquele espírito maligno. Porém a Bíblia diz que aquela mulher com aquele espírito maligno, ela era usada pelo aquele espírito para poder fazer adivinhações. E ela dava muito dinheiro para os seus senhores, porque os seus senhores pediam para adivinhar as coisas, para que eles pudessem fazer apostas, outras coisas, e ela adivinhava e eles ganhavam muitos e muitos dinheiro. Então quando os seus senhores vê que aquela mulher não tem mais utilidade para eles, que agora eles não vão conseguir mais lucrar através da vida daquela mulher, a Bíblia vai dizer que então eles agora vão pegar a Paulo, vão pegar a Silas, vão denunciar esses dois homens, e a Bíblia vai dizer que eles vão ser colocados em uma praça pública, e nessa praça pública a Bíblia diz que eles vão tomar chicotadas, que eles vão apanhar nessa praça pública. E a Bíblia diz que depois que eles vão apanhar, eles agora vão ser encarcerados, eles vão ser colocados dentro de uma prisão. Isso aqui é muito interessante porque a Bíblia vai dizer, quando a gente volta um pouquinho mais atrás, que a primeira viagem missionária que Paulo ele vai fazer, dá tudo certo, é tudo uma maravilha. Paulo faz a primeira viagem missionária dele, vai em diversos lugares da Ásia, e ele abre muitas igrejas, e ele prega sobre Cristo, e ele anuncia o evangelho de Jesus, e não acontece nada na vida dele. Ninguém se levanta contra ele, Satanás não se levanta contra o seu ministério. Mas a Bíblia vai dizer que na segunda viagem missionária, logo no começo, quando Cristo ordena que ele vá para a Macedônia, que ele pregue naquela cidade, a Bíblia diz que na segunda viagem missionária não vai ser igual à primeira, que vai ser 1000 maravilhas, mas na segunda viagem missionária o diabo vai começar a se levantar contra a vida de Paulo. Paulo vai começar a passar por dificuldade, Paulo vai começar a passar por tribulação. E o que me chama a atenção é que Paulo vai passar por uma dificuldade mesmo obedecendo a voz de Jesus, porque quem mandou Paulo ir para Filipos foi Cristo, quem mandou Paulo ir para Filipos foi Deus. E mesmo Paulo obedecendo a voz de Jesus, Paulo ele não vai se livrar das dificuldades, Paulo ele não vai se livrar das tribulações, porque a gente tem um pensamento muito difícil e complicado quando achamos que só porque servimos a Jesus, e quando achamos que só porque obedecemos a voz de Cristo, a gente não vai ser tentado, a gente não vai passar por dificuldade, as coisas vão dar tudo certo. Mas não é verdade. Muitas das vezes nas nossas vidas, quando nós obedecemos a Jesus, quando nós andamos segundo a sua palavra, quando nós se desviamos do mal, a Bíblia diz que nós vamos ser tentados, que nós vamos passar por dificuldades, que nós vamos ser provados sim. Se você ler os evangelhos, você não vai ver Jesus dizendo que a gente vai viver uma vida só de bênção, que a gente vai viver uma vida só de maravilha. Mas Jesus vai olhar para os seus discípulos, e Jesus ele vai dizer: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês vão passar por provações, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e do mesmo jeito que eu venci o mundo, eu vou dar força para vocês vencer também.
Jesus nesta noite está dizendo: fica tranquilo que a dificuldade ela faz parte da tua vida, a provação ela faz parte da tua vida. Salomão ele vai dizer que o dia mau vem para o homem ímpio e o dia mau vem também para o servo de Deus. Então passar por dificuldade é algo normal, passar por dificuldade é algo natural, mas nós somos privilegiados. Por quê? Porque quando passamos por dificuldades, Deus ele está conosco, nos guardando em todos os momentos, guardando as nossas vidas em todos os momentos, tanto na dificuldade como também nas bênçãos. O Senhor sempre estará conosco. Só quem acredita, levanta a mão, glorifica o Eterno nesta tarde, porque eu sinto uma graça extraordinária aqui neste lugar. Oh glória, oh glória. Diferente de quem está no mundo, diferente dos ímpios, a Bíblia diz que quando nós estamos na dificuldade, Jesus sempre estará conosco. Cristo ele vai dizer para os seus discípulos: eu vou subir aos céus, mas eu vos enviarei o Consolador, e é Ele quem está conosco todos os dias. E a Bíblia diz também que quando nós não conseguimos orar, Ele intercede por nós. Então nós somos privilegiados sim, porque Deus sempre estará conosco. A Bíblia diz-me que mesmo quando nós somos infiel, Ele permanece fiel. Então fica tranquilo. Jesus nesta tarde está dizendo para alguém aqui: fica tranquilo, a dificuldade vem, mas eu estou contigo. A provação vem, mas eu estou contigo. A tempestade vem, mas eu estou contigo. Os problemas vêm, mas eu estou contigo. E Ele diz mais: eu sempre estarei contigo. Aleluia. Oh glória. Aleluia, aleluia, aleluia. E é interessante que Paulo, ele, quando passa por toda essa dificuldade, a Bíblia diz que ele vai ser encarcerado depois de apanhar muito. Apanhou em uma praça pública. Todo mundo estava vendo ele apanhando, todo mundo estava zombando dele, de Silas. E agora, quando eles estão dentro de um cárcere, acredito eu que meio tristes, angustiados, porque também eram seres humanos, eram pessoas como a gente também é. E a Bíblia diz que quando eles estão dentro daquela prisão, o que me chama a atenção é que Paulo e Silas, eles não vão questionar a Deus, eles não vão ficar questionando, perguntando o porquê. Eles não vão ficar questionando, perguntando por que o Senhor fez isso, melhor dizendo, por que o Senhor permitiu isso. Não, porque se a gente for olhar na história de Paulo, nós vamos ver que Paulo, antes de aceitar a Jesus, Paulo ele era um homem renomado, Paulo ele era um homem respeitado, foi um homem que aprendeu com Gamaliel, que era um homem muito conhecido em Jerusalém. Paulo ele tinha sua cadeira de destaque lá em Jerusalém. Paulo ele tinha sua cadeira de destaque lá no concílio dos fariseus. Era um homem muito respeitado. Alguns historiadores e teólogos dizem que a sua família tinha boas condições financeiras. O seu pai mesmo comprou uma cidadania romana. Se você for comprar uma cidadania americana hoje em dia, você vai pagar mais ou menos aí $1 milhão, que é equivalente a 5 milhões de reais. E naquela época o pai de Paulo, ele vai conseguir comprar uma cidadania romana. Então nós vemos e entendemos que a família de Paulo tinha uma boa condição financeira, tinha tudo para dar para ele, e mesmo assim ele decide servir a Jesus, e mesmo assim ele decide se entregar para Cristo. E o que ele ganha em troca? Ele apanha em uma praça pública, e ele vai parar em uma prisão suja e imunda junto com seu companheiro. Então nós, muitas das vezes, no lugar de Paulo, a gente poderia questionar a Deus e perguntar a Deus por que de tudo isso, por que isso tudo está acontecendo, porque eu estou pregando o Evangelho, eu estou falando de Jesus e ainda estou passando por dificuldade. Mas aí eu lembro que Paulo vai se lembrar de algo, acredito eu, a Bíblia não vai dizer, mas acredito eu que Paulo vai se lembrar de algo, que ele, quando ele não servia a Jesus, ele também perseguia muitos crentes, ele também encarcerou a muitos cristãos. A Bíblia diz, alguns historiadores dizem também, alguns teólogos afirmam que ele chegou a matar alguns cristãos e a prender
muitas as famílias, e quando Jesus aparece para Paulo, quando ele está indo no caminho de Damasco, é interessante que quando Jesus aparece para ele, naquele resplendor de luz, Jesus poderia muito bem matar a ele, Jesus poderia muito bem fulminar a vida dele naquele momento, Jesus poderia acabar com a vida dele, destruir a vida dele. Por quê? Porque ele estava perseguindo a igreja, mas não, Jesus ele vai ter de misericórdia da vida dele, e Jesus vai escolher a ele como seu servo. Então eu imagino Paulo dizendo: Deus ele teve a oportunidade de me matar, Deus teve a oportunidade de destruir a minha vida, mas a graça de Cristo me alcançou. Então se eu estou passando por dificuldade, se eu estou passando por tribulação, não é porque eu não mereço não. Eu imagino Paulo pensando: eu merecia coisa pior, eu merecia ter sido morto por Cristo, eu merecia que Cristo nem me escolhesse. Então eu não vou reclamar porque eu estou passando por isso, eu não vou questionar porque eu estou passando por uma dificuldade, não. A Bíblia vai dizer que enquanto Paulo dobrava os seus joelhos para poder orar, Silas estava cantando e adorando a Deus. Eles não vão questionar porque estão passando por dificuldade, mas eles vão entender que melhor do que questionar é engrandecer e adorar o nome do Senhor. Jesus nesta tarde está dizendo para alguém aqui: não é tempo de você questionar, não é tempo de você ficar perguntando por quê. Jesus está dizendo: eu te dei a oportunidade para você adorar e engrandecer a meu nome, porque enquanto tem muitos que estão morrendo, enquanto tem muitos que estão passando por dificuldade pior do que a nossa, nós temos o privilégio de estarmos numa tarde como essa, sentindo a presença de Deus. Então eu não vou ficar preocupado com as dificuldades que acontecem na minha casa, eu não vou ficar preocupado não. Quando eu venho para o culto, os meus problemas ficam para o lado de fora. Eu entrei aqui é para dar glória, eu entrei aqui é para adorar. Só quem veio para adorar nesta noite, nesta tarde, só quem veio para adorar, dá glória para Jesus. Aleluia, aleluia. Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo de número 1, primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo de número 27. E Paulo ele vai dizer bem assim, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, aquelas que não são, para confundir aquelas que são. Deus escolheu as loucas para confundir as sábias. Deus ele, quando vai fazer uma escolha, Deus ele não escolhe como a gente escolhe, não. Se Deus ele está vendo aqui uma maçã boa e saudável, e do outro lado uma maçã estragada, Deus ele não vai escolher a maçã boa e saudável como a gente escolhe, mas Deus ele vai escolher a que é estragada. Quando Paulo menciona isso aos Coríntios, Paulo estava falando de mim e de você. Paulo estava dizendo que antigamente, antes, quando não estávamos na presença de Deus, a gente não tinha valor nenhum, a gente não valia nada, a gente não tinha mérito nenhum, e mesmo assim Deus nos escolheu, mesmo assim Jesus nos chamou. E o melhor de tudo, Jesus não nos chamou só para nós ficar sentado, não. Jesus nos chamou e ainda nos deu uma vocação, ainda nos deu um ministério, e melhor ainda nos fez uma promessa, dizendo que vai nos levantar com graça e autoridade, seja para cantar, seja para pregar, e disse mais que ainda vai levar a gente nos quatro cantos desse mundo. Então nós tem que dar graças a Deus todos os dias, nós tem que dar glória a Deus todos os dias, porque Deus tem sido maravilhoso com a tua igreja, Deus tem sido maravilhoso conosco, e nós temos sido privilegiados por Cristo. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Paulo vai entender isso, Silas vai entender isso, que era melhor adorar a Deus do que reclamar por causa das dificuldades. Quando a gente olha para Jesus, que Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1, que nós deveríamos ser imitadores dele, como ele também era de Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Cristo na crucificação, você vai ver que Cristo não vai falar uma palavra enquanto Cristo apanhava. Cristo não vai falar uma palavra quando coloca a coroa de espinho nele.
Cristo não vai falar uma palavra quando amarra a mão dele e coloca aqueles pregos enormes. Cristo não vai dizer uma palavra. Então nós vamos entender que não é as dificuldades que vai vir sobre as nossas vidas que vai nos destruir, mas a atitude que a gente vai tomar de acordo com aquela dificuldade que nós estamos enfrentando. Não é a dificuldade que vai destruir o seu ministério, mas é a atitude que você vai tomar diante desta dificuldade que vai fazer a diferença. Quando nós olhamos para Pedro, a Bíblia diz que Pedro está num barco ali junto com os discípulos. Jesus, ele está longe, vem uma tempestade. Quando Jesus se aproxima, Jesus dá uma ordem. Melhor dizendo, quando Jesus se aproxima, Pedro grita e diz: se és tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. Nós vamos ver que Pedro, ele vai descer, vai andar sobre aquela tempestade. A Bíblia diz que quando ele olha para a tempestade, ele começa a afundar. Porém, Pedro vai tomar uma atitude naquele momento. A Bíblia diz que ele vai começar a clamar. E quando Pedro ele clama, a Bíblia diz que Jesus, que estava longe, se aproxima, segura na mão dele e coloca ele de pé. Não é a dificuldade que ia destruir a vida de Pedro, não é a dificuldade que ia acabar com o ministério de Pedro, mas é a atitude que ele ia tomar diante daquela dificuldade que iria fazer a diferença na vida dele. Jesus nesta tarde está dizendo para alguém aqui: é a atitude que você vai tomar que vai fazer a diferença. Não é a dificuldade que vai te matar, mas a atitude que você vai tomar. A atitude que você vai tomar pode destruir o seu ministério, mas também pode trazer vida, mas também pode te dar força. Jesus nesta noite está dizendo: toma uma atitude certa, de acordo com o que eu te digo nesta tarde. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que eles vão adorar. Isso aqui é muito forte, que quando eles estão adorando, um orando e outro adorando, a Bíblia diz que Deus ele vai bradar dos céus. Todos nós conhecemos essa história, acredito eu. E vai vir um grande terremoto. E aquele terremoto vai acabar com tudo, abrir todas as celas imediatamente. Vai ser um terremoto muito grande. E quando aquele terremoto vem, todo mundo fica surpreso. Todo mundo fica sem entender o que estava acontecendo. Mas Paulo e Silas adoram mais ainda, dizendo: Deus respondeu a nossa oração, Deus ouviu a nossa adoração. Porque quando nós oramos, quando nós adoramos em meio à dificuldade, pode até demorar, mas Deus ele responde. Pode até demorar, mas Deus ele responde. E quando Deus ele responde de uma forma que até quem não sabe que você está passando por uma dificuldade acaba vendo Deus agindo na tua vida. Deus nesta tarde está dizendo: ore e adora, que eu vou responder no meu tempo e você vai sair desta dificuldade. Aleluia, aleluia. Deus responde. Vem um grande terremoto. A Bíblia diz que eles vão ser libertos daquela prisão. E quando eles estão ali para ser libertos, para sair da prisão, a Bíblia diz que o carcereiro ele vai ficar sem entender o que estava acontecendo. Ele não vai saber explicar o que acabou de acontecer, porque imagino eu estar ele ali, mais um dia de trabalho, um dia comum, e do nada ele vê um terremoto que tinha capacidade de destruir tudo, mas não destrói nada, só abre as celas de todos os presos que estão naquele lugar. E Deus ele é tão maravilhoso, Deus ele é tão maravilhoso, que a Bíblia vai dizer que nenhum preso escapou. Nenhum preso escapou daquele lugar. Deus não permitiu, acredito eu, que Deus colocou temor no coração deles, para eles não sair de lá. Por quê? Porque se aqueles presos saíssem de lá, o carcereiro seria morto imediatamente, porque estava no turno dele, estava na responsabilidade dele. Ele não poderia deixar nenhum preso escapar. E a Bíblia vai dizer que ele fica agoniado, porque ele vê que as prisões todas se abriram e ele acha que todo mundo escapou. Porém a Bíblia diz que ele vai pegar a sua faca, a sua espada melhor dizendo, e ele vai tentar se matar. Ele vai tentar se matar. Quando ele põe a mão na sua espada,
que ele vai enfiar ela no seu coração, a Bíblia diz que Paulo e Silas gritam com grande voz e manda ele parar imediatamente. Quando aquele homem para, Paulo vai falar para ele: olha para as celas, vê se os presos escaparam. Nenhum preso escapou a não ser nós. E aquele homem atordoado, sem saber o que estava acontecendo, ele vai olhar para Paulo e ele vai olhar para Silas e vai perguntar: o que é que eu tenho que fazer para poder ser salvo? O que eu tenho que fazer para poder obter a salvação? E isso é interessante, isso aqui me chama a atenção. Por quê? Porque aquele homem, ele, acredito eu, que ele não viu ou não ouviu tantas coisas acerca de Jesus e acerca do Evangelho, mas ele contemplou o poder de Deus. Ele, com seus olhos, ele contemplou o quão poderoso Deus ele era. Então, como que aquele homem, contemplando todo o poder de Deus, ele vai perguntar o que ele tem que fazer para ser salvo? Se é uma pessoa que não conhece a Cristo, vê que Deus tem todo esse poder, qual que é a lógica que ele tem que ter? Ele vai perguntar o que é que ele tem que fazer para ter todo esse poder, certo? Porque quem estava orando era Paulo e era Silas. E acredito eu que ele viu Paulo e Silas orando. E acredito eu que ele viu que através da oração de Paulo e Silas, Deus mandou aquele terremoto que acabou com tudo. Mas ele vai olhar para Paulo e Silas e ele não vai perguntar o que eu tenho que fazer para ter esse poder, o que eu tenho que fazer para ter essa autoridade, o que eu tenho que fazer para quando eu orar, para quando eu pedir, as coisas acontecerem também. Não, ele vai olhar para Paulo e para Silas e ele vai perguntar: o que eu tenho que fazer para que eu seja salvo? Porque para aquele homem, ele entendeu uma coisa que muitas das vezes a gente, eu também, todos nós temos dificuldades de entender, que o mais importante de tudo na vida de um crente, na vida de um servo de Deus, é a sua salvação em Cristo. Ele entendeu que mais importante do que ter aquele poder, que mais importante do que orar e Deus responder imediatamente, era ter a sua salvação, era ter o seu nome escrito no livro da vida. E Jesus nesta tarde está dizendo para mim, para você, que mais importante do que todas as situações que nós passamos no nosso dia a dia, é a gente ter a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque as coisas desta terra, elas são passageiras, as nossas vidas, elas são passageiras. Hoje nós podemos estar aqui, amanhã a gente não pode mais estar. Hoje nós podemos estar aqui, mas amanhã pode acontecer alguma coisa e nós não podemos estar mais aqui. Mas se nós tivermos certeza da nossa salvação em Jesus, pode acontecer o que for, a gente vai viver eternamente com Ele nos céus. Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: eu vou, mas eu vou preparar morada para vocês, para que vocês estejam comigo. E não é só por um dia, não é só por 2 dias, não é só por 10 anos, não é só por 1000 anos, mas Jesus diz que nós vamos estar com Ele eternamente, dando glória misturada com aleluia. Só quem acredita na salvação, só quem quer receber isso de Cristo, levanta a mão e começa a dar glória para Deus, porque Deus nesta tarde se faz presente e Ele está dizendo: eu tenho poder para salvar, eu tenho poder para curar, eu tenho poder para levantar, eu tenho poder para te libertar. E Deus nesta noite está dizendo: eu estou entrando na tua vida hoje. Só quem acredita dá glória. Glória, glória a Deus. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesta tarde, uma presença poderosa. Hoje é tarde de Deus trazer um renovo para as nossas vidas. Hoje é tarde de Deus avivar os nossos corações. Hoje é tarde de Deus fazer nós ter alegria novamente da nossa salvação. Hoje é tarde de Deus abrir o nosso coração e a nossa mente. Hoje é tarde de Deus nos despertar. Hoje é tarde de Deus nos renovar. Eu creio que Deus vai fazer coisas gloriosas nesta tarde. Aleluia, aleluia. E aquele homem pergunta para Paulo e para Silas: o
que é que ele tinha que fazer para poder ser salvo. Paulo vai olhar para ele, Silas vai olhar para ele, e Paulo toma a frente e diz que se ele cresce no Senhor Jesus, seria salvo ele e a sua casa. E tem outra coisa interessante aqui, que Paulo vai olhar para ele e Paulo vai dizer que seria salvo ele e a sua casa. Porém, Paulo está dizendo primeiro que vai ser salvo ele e depois a sua casa. Isso me chama a atenção, porque Paulo estava dizendo para aquele homem, Paulo estava enfatizando para aquele homem que era necessário primeiramente ele ser salvo, para depois Cristo salvar a sua casa. Era Paulo dizendo para ele que primeiro de tudo, em primeiro lugar, a prioridade de tudo era ele se preocupar com a sua salvação. Porque muitas das vezes a gente quer ganhar o mundo, muitas das vezes a gente quer pregar nos quatro cantos da terra, muitas das vezes a gente quer fazer todo tipo de coisa para Jesus, pensando que Cristo ele vai salvar, Cristo ele salva muitas e muitas pessoas, mas nesse processo de querer se entregar tanto, muitas das vezes acontece da gente se esquecer de nós. Muitas das vezes nós não preocupamos com a nossa vida, como é que estão a nossa vida diante de Deus. Oramos por muita gente, esquecemos de orar por nós. Pregamos para várias pessoas, esquecemos de pregar para nós mesmos. Pedimos para que Deus abençoe todo mundo, esquecemos de pedir para que Deus abençoe nós. Não que eu estou dizendo que a gente tem que sempre pensar na gente, mas de vez em quando é necessário a gente entender que quando nós estivermos bem com Deus, 100%, crendo que nós iremos ser salvos realmente, Deus ele trabalha com intensidade nas nossas vidas, e a consequência é o que Paulo disse: será salvo tu e a tua causa, tu e a tua casa. Glória a Deus. Então Deus nesta tarde está dizendo para mim e para você: vamos se preocupar conosco também, vamos se preocupar com as nossas vidas também. E Paulo vai dizer para aquele homem: se você crê, será salvo você primeiro, e por consequência será salva a tua casa. Isso aqui é maravilhoso, porque nós podemos ver que Deus ele é um Deus extraordinário. Deus ele é um Deus muito grande, poderoso, porque Deus ele não vai só salvar a gente, Deus ele não vai só salvar a mim, mas Deus ele dá a oportunidade também de toda a minha família ser salva. Deus ele dá o privilégio também de, através da minha vida, toda a minha família ser salva. E isso não vale só para a nossa família, mas também para os nossos amigos que estão do nosso lado, mas também para aquelas pessoas que participam de algumas coisas nas nossas vidas, que tem um pouquinho de tempo ali para estar conosco. Essa salvação é para todo mundo que está próximo de nós, e eu me alegro com isso, porque Deus ele deixa bem claro que isso aqui é uma promessa: será salvo tu e será salva a tua casa. Então não precisa de muita coisa, é somente crer em Jesus. É por isso que Cristo ele vai olhar e Jesus ele vai dizer que se nós buscarmos o reino dos céus e se preocupar com o reino e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Então eu entendo que só basta eu crer em Cristo e eu buscar a tua presença, crer em Cristo e buscar a tua presença, e as demais coisas Cristo ele vai acrescentando. Cristo ele vai salvando a minha mãe, Cristo ele vai salvando o meu pai, Cristo ele vai salvando o filho, Cristo ele vai salvando o sobrinho, Cristo ele vai salvando toda a família por consequência. É por isso que o diabo ele fica irritado, é por isso que o diabo ele tenta nos parar, porque ele sabe que nós somos coluna da nossa casa. Ele sabe que se ele derrubar a gente, ele sabe que se ele derrubar você, ele sabe que se ele te derrubar, ele derruba toda a casa, toda a construção cai por terra. É por isso que você enfrenta muita dificuldade, porque o diabo sabe que se derrubar você, derruba tudo, que se derrubar você, acaba tudo. Mas Jesus nesta noite está dizendo: crê em mim, faz para mim, busca a mim, e as demais coisas eu acrescentarei. Eu cuidarei da tua família, eu cuidarei do teu ministério, eu
cuidarei da tua vida. Cristo vai fazer coisa gloriosa e coisa grande na vida daquele que crê, e quem crê adore a Jesus. Aleluia, aleluia. Já vou encerrar, pode ficar de pé. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Paulo olha para eles e diz: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus. E nós vemos aqui que, mais uma vez, Paulo vai deixar claro que se queremos ter algo, se queremos ser salvos, se queremos que Cristo faça algo nas nossas vidas, nós temos que acreditar em Jesus. E acreditar em Jesus não é só quando as coisas estão bem, mas em todo o tempo acreditar em Jesus. Paulo vai dizer que a nossa fé é a base para a nossa salvação. Somos salvos pela graça através da fé, por meio da fé. Somos salvos pela graça, mas por meio da fé. Então, crendo em Cristo, nós já somos salvos. Acreditando em Jesus, nós já somos salvos. E Jesus nesta tarde está dizendo: eu quero fortalecer a tua fé. Hoje é tarde de Cristo fortalecer a nossa fé e edificar a nossa fé na rocha, para que nós venhamos sair daqui com a fé lá em cima, acreditando em que tudo é possível para aquele que crê no nome de Jesus. E é por isso que nessa tarde, antes de entregar a minha oportunidade, eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesta tarde. Feche os seus olhos aqui agora. Vamos fazer uma oração. Peça para Deus fortalecer a sua fé. Campanha em que Cristo vai salvar você e a sua família. Então peça a Deus: fortaleça a minha fé, Jesus, porque eu quero que a minha família seja salva. Mas para isso eu quero acreditar. Eu quero ter aquela fé fervorosa, que as dificuldades vai vir e eu vou estar edificado no Senhor, dizendo: eu não vou deixar de acreditar no poder do Deus de Israel. Senhor, nesta tarde, ó Pai querido, estamos aqui orando, Senhor, e pedindo ao Senhor para que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Muita gente que está aqui, ó Deus querido, é coluna da sua casa, e essa coluna precisa ser fortalecida. Quanto mais força, melhor. Quanto mais o Senhor edificar, melhor. Porque as dificuldades vêm e são terríveis, as tribulações vêm e são terríveis, as tempestades vêm e são terríveis. Porque Satanás, ele não brinca. Satanás, ele não brinca com ninguém. Satanás vem é para matar mesmo. Mas nós acreditamos, ó Pai, que se cremos no Senhor, o Senhor vai nos guardar a todos os momentos, e o Senhor vai dar mais coisas para nós, que é a salvação da nossa família, a salvação da nossa casa. Senhor, nesta tarde, ó Deus querido, eu já estou profetizando enquanto eu oro, que vai ter salvação de vida na casa de alguém hoje, que vai ter salvação de vida na casa de alguém hoje, que vai ter renovo, ó Pai querido, porque o Senhor já chegou aqui nesta tarde. Enquanto estamos aqui, meu Deus querido, adorando e orando, o Senhor está trabalhando no meio de nós. Só quem crê, ora a Deus e glorifica, ora a Deus e glorifica, porque enquanto você ora, Jesus está visitando o seu lar. Enquanto você ora, Jesus está visitando a tua família. Enquanto você ora, Jesus está visitando, Jesus está renovando. Jesus, ele vai entrar na sua causa. É nessa tarde de hoje, e o diabo vai ter que bater em retirada, porque a tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor, o teu ministério é de Jesus, e o diabo não vai tocar. É o que nós oramos e profetizamos em nome de Jesus. Oh glória! Quem acredita nessa palavra, aplauda Jesus nesta tarde. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Oh glória! Tomou posse, irmãos, do que Deus falou conosco. Poder se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Nós já estamos finalizando o trabalho.